Bom dia, irmãos e irmãs. A paz sobre a vida de cada um. Bom estarmos aqui nessa chuva gostosa. Bênção demais. Lembrando os irmãos aí, nós recebemos agora este mês aí cópias exemplares do Cada Dia, atualizado aí. Temos ali acho que 1000. Então tem cada dia para a gente distribuir aí à vontade. No fundo aqui tem o símbolo da nossa igreja, com o endereço, para que as pessoas possam ali ter o nosso contato, né? O local onde nós nos reunimos. Então aqueles que tiverem interesse, conversem ali com os diáconos e peguem ali a quantidade em que acharem necessário, tá bom? Abramos aí as nossas Bíblias, queridos. Apocalipse, capítulo 7. Continuamos com a nossa caminhada. Apocalipse, capítulo 7. Se tudo der certo, finalizamos esse capítulo hoje. Farei a leitura até o versículo 8 e depois do 9 ao de número 17. Mas iniciemos ali nos primeiros 8 versículos. Vamos lá? Depois disto que? A abertura do 5º e do 6º selo, especialmente o 6º selo. Vi 4 anjos, em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000 e da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Até aqui inicialmente. Nós temos aqui, amados, um interlúdio. Perceba que nós tivemos ali a abertura de 4 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, indicando a disciplina do Senhor sobre a Babilônia. Lembram-se? Os cavaleiros têm essa conotação. Inclusive o cavaleiro vestido de branco. Nesse caso não é Jesus Cristo. É diferente do cavaleiro branco que aparece um pouco mais à frente, em Apocalipse. Aquele tem uma coroa na cabeça, esse tem um arco. Esse é a representação ou do anticristo ou daquela ameaça. Lembram-se dos guerreiros partos, que no primeiro século um dos únicos povos ao redor de Roma que não foram dominados por Roma. E quando se tem essa imagem, ela significa uma grande ameaça. Ameaça a quem? Ameaça a Babilônia. Ameaça a um império que se acha soberano, que acha que não cairá nunca. Então nós temos a abertura dos 4 selos. Há uma mudança de perspectiva. A partir do 5º selo, nós temos uma imagem da igreja de Cristo nos céus, diante dele, os santos diante do trono, diante do Cordeiro, fazendo o quê? Clamando por... olha só, a vingança. Pela vingança de Deus por sobre aqueles que estão oprimindo
que os oprimiram, e por isso eles estão lá, mas que estão oprimindo os que estão aqui. Mas o que nós vimos, que é uma vingança, que ela não é exercida por meio do poder humano. Eles estão clamando para que Deus derrame a justiça. E aí nós olhamos lá para as orações imprecatórias dos salmos, ou o anseio dos profetas, por exemplo, Abacuque, até quando, Senhor? E aí nós olhamos para Romanos, quando Paulo fala que a ira, quando Deus fala ali também por meio da inspiração a Paulo, que a ele pertence a ira. Logo, a vingança não é um exercício humano, porque nós não temos condições de fazer juízo. Deus é aquele que tem plenas condições de fazer juízo, portanto, a ele cabe a ira e a vingança, é dele. Depois o sexto selo já faz ali o vislumbre à volta de Jesus. Então nós temos os 4 selos, o exercício de disciplina de Deus ao mal que está dominando a terra, a Babilônia, a expressão do dragão, a expressão das bestas que serão apresentadas mais à frente. Quinto selo, muda-se a perspectiva, entra uma imagem da igreja diante de Deus, clamando, e depois nós temos o sexto selo que já faz alusão ali à volta de Cristo. Aí nós temos um interlúdio, então nós temos uma sequência, 4º, 5º, 6º selo, aí dá uma parada, tem um interlúdio. Nós temos 10 interlúdios durante o livro de Apocalipse, aqui nós temos 2. Aqui do versículo 1 ao 8º é um primeiro interlúdio, do versículo 9 ao 10º, ao de número 17, outro interlúdio. Nós temos 10 deles que eu listei ali no material que eu enviei para vocês. E qual a função do interlúdio? Veja que quando os selos as visões vão sendo dadas, tudo é muito intenso. Então fala de destruição, e fala de um vislumbre de ameaça, e aparece os santos clamando por vingança, e depois a volta de Jesus com todos aqueles sinais cósmicos. É ofegante. Vai colocando, imagina aqueles irmãos ouvindo todas essas narrativas ali, eles vão entrando com a função do interlúdio, então é dar uma pausa nisso, para eles respirarem um pouco, saírem desse drama todo, dessa tensão toda, e acalmarem. A função do interlúdio é fazer com que os horrores que são apresentados ganhem descanso na esperança que já está certa. As visões trazem horrores. Os cavaleiros do Apocalipse, depois o exercício das disciplinas, e depois quando a volta de Jesus, que ali falam-se dos sinais cósmicos, a queda das estrelas, os terremotos, os céus se fechando, se enrolando, tal qual o pergaminho quando se fecha, e todos correndo às cavernas e clamando que elas caiam por cima deles, porque quem poderá suster-se diante da ira de Deus? Então o interlúdio traz esse alento, sai um pouco do horror das visões, que é o mais importante, obviamente, para dar aquela sensação de alívio. Mas também traz um drama em cima disso. Por quê? Porque o interlúdio acontece entre o penúltimo e o último selo a ser aberto. Eles aguardam o 7º selo ser aberto, por quê? Porque o selo vai ser aberto para que então se possa perceber o conteúdo do pergaminho. O selo não é o conteúdo do pergaminho ainda. Os selos são aquilo que traz inviolabilidade ao que se está escrito. Os selos estão sendo retirados para que depois o pergaminho, o livro, seja aberto, então eles tenham contato com o conteúdo daquilo que está escrito. E o que está escrito, como nós vimos, que é o livro que o Cordeiro tira da mão direita daquele que está sentado no trono? A história da humanidade e o desenrolar de todas as coisas como serão. Então, por um lado, há essa retirada da tensão toda das visões dos horrores, mas também há uma inserção de um drama, porque agora eles estão ansiosos aguardando a abertura do último selo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora do sétimo, que então dará entrada aos conteúdos do livro, tem um interlúdio. Então também tem essa função de ao mesmo tempo em que arranca da sensação dos horrores, traz um drama ali em aguardar o que será revelado. Matchett e McKnight, eles falam o seguinte a respeito da função literária dos interlúdios. Elas elevam os ouvintes nas 7 igrejas, ao público que está recebendo essa visão, as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Elevam os ouvintes nas 7 igrejas para longe dos horrores do dragão, das coisas selvagens e da Babilônia, conduzindo-os à sala do trono celestial, levando-os a experimentar ou experimentar Deus como a verdadeira história por trás de tudo. É sempre para mostrar, para elevar os olhares à esperança que repousa em Deus. Apocalipse é um escrito de esperança. Embora haja horrores descritos aqui, é um livro de esperança, porque no final das contas, aqueles que perseveram com o Cordeiro já são vitoriosos nele. Não é uma sequência cronológica, tá? Por exemplo, o 6º selo falou a respeito do quê? Da volta final de Cristo. O interlúdio não é uma sequência cronológica. Depois da volta final de Cristo, há isso aqui. Não, porque a volta de Cristo ali é final. Ela é derradeira. Então não é cronológico, tá? Não é sequencial. Isso aqui se encaixa, se a gente for pensar aqui numa sequência, isso aqui se encaixa mais dentro daquilo que nós temos no 5º selo, que é a igreja diante do trono. Tá? Então essas são algumas das funções literárias dos interlúdios, e nós teremos estes 2 e mais outros 8 durante os escritos, até o final de Apocalipse. Tudo bem até aqui? Quando nos achegamos a esse primeiro interlúdio, nós temos uma característica. A visão dada aqui, ela acontece na terra. Depois do versículo 9 ao de número 17, é uma visão do céu. Aqui é uma visão daquilo que está na terra. Então há essa diferença. Nós temos ali. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Provavelmente, esses 4 anjos nos 4 cantos da terra, 4 cantos significa a totalidade, indica a completude da criação, tal qual os 4 seres viventes, que representam toda a criação. O número 4, ele muitas vezes tem referência com a própria criação dentro da literatura apocalíptica, dentro da numerologia ali apocalíptica. Se a gente for lá para Zacarias, por exemplo, Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Provavelmente esses 4 anjos estão fazendo alusão aos próprios cavaleiros do Apocalipse. Sim, os cavaleiros do Apocalipse são anjos ali que são direcionados pelo Senhor para trazer a disciplina. A disciplina é trazida por Deus. É Deus que disciplina, é Deus que insere o juízo. Então, nada, como eu disse, nada do que nós temos em Apocalipse é novo para aqueles que estão ouvindo.
que estão dentro do contexto ali judaico, semítico, que fazem parte de todo o contexto, de toda a literatura. Todas as imagens que nós temos, nós pegamos lá nos profetas, na Torá, diversos, especialmente ali Daniel, Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias. São todas imagens que já estão ali no imaginário do povo. Não é estranho a eles. Tudo vai sendo retomado. Obviamente que João vai reinterpretando e reaplicando tudo isso. Esses 4 anjos estão parados ali nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, segurando os 4 ventos, que são ali a representação da destruição que chegará. E eles estão segurando para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre árvore alguma, sobre a criação. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele carrega aquilo que é a propriedade do Senhor. E a gente vai ver que por que ele tem esse selo? Porque a ele é incumbida a missão de selar aqueles que são de Deus. Então ele está de posse daquilo que vai evidenciar quem é propriedade do Senhor. E às vezes a gente esquece que os salvos têm a marca do Senhor. A gente não vê falando sobre isso, né? A gente só vê o pessoal falando da marca da besta. Esquece da marca do Senhor. Tanto que no mesmo contexto onde se fala da marca da besta, lá também repete-se a marca do Senhor. Gravada na fronte, na testa, tá? Ele gritou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que fora dado fazer dano à terra e ao mar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, que não haja a destruição completa até que estejam marcados ali o número daqueles que são do Senhor. E aí a gente volta lá para o versículo 11 do capítulo 6, e diante do clamor, ali é o 5º selo. Lembram-se que está a igreja ali clamando diante do Senhor para que Ele vingue o sangue deles. E aí o que o Senhor fala? E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. É necessário que haja ali a marcação, o pleno estabelecimento da propriedade de Deus, para que depois venha a destruição final, que é ali o 6º selo. Veja que não está na sequência, aqui muito mais se alinha com aquilo que nós temos no 5º selo, e depois a destruição sendo ali a destruição e a renovação ao mesmo tempo, né? Porque a volta de Jesus, ela tanto renovará, restaurará, quanto destruirá. Ela tanto salvará, quanto condenará. Mas eles estão retendo, esses 4 anjos estão retendo, e um anjo sobe dizendo, gritando, né? Gritando, não danifiques ainda nada. Segurem aí, retenham. Travem aí os ventos para que eles não destruam nada, porque nós estamos selando o número dos salvos do Senhor. E aí João ouve o número dos que são selados, e o número é 144 mil. Vixe, gente. Eita, nós. Acho que não tem mais espaço para a gente, não. Já foi 144 mil. Quantos habitantes já estiveram na Terra, ô Jerônimo? 110 bilhões. Estima-se aí, segundo o nosso irmão Jerônimo, que 110 bilhões de pessoas passaram pela Terra. Os que foram, os que são, os que são, né? Os que serão não dá para saber ainda, né? E aí, gente, 144 mil, agora arrebentou, hein? Ô, laia! 144 mil. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos começar com as heresias aqui, vai. Olha lá. A dona Sônia já deu uma dica ali. Ela acha que não é literal. Ela só acha, ela não está dando...
Tem certeza lá. Dona Sônia está cravando. Tem certeza que não é literal. Olha lá. Concordam com elas? Com as nossas irmãs aí ou não? Exatamente, não é número literal. Nós estamos vendo aqui que Apocalipse, se há uma coisa que ele não trata aqui é de literalidade. A literatura apocalíptica, ela está dentro de um imaginário, ela está dentro de símbolos, muita simbologia, muita. Quem representam aqui esses 144 mil? Eles vão dizer aqui, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Se você pegar sua calculadora e fizer aí 12 mil vezes 12, vai dar 144 mil. Há duas interpretações, e aí eu direi a qual eu me alinho. Mais uma vai dizer que é a visão mais dispensacionalista, que não é a nossa, que é aquela que trata a respeito de um milênio literal, de um pré-milenismo e tudo mais, que esses 144 mil fala a respeito pura e simplesmente dos judeus, do Israel étnico, do Israel ali histórico, a totalidade dos judeus, do Israel salvo por Deus. Não é esse o olhar que eu acabo seguindo ali. A outra forma de olhar esse texto, e que eu acredito ser mais coerente, inclusive com a própria sequência que nós temos do versículo 9 até o de número 17, é de compreender, uma vez que aonde se passa essa visão. Eu falei no início, aonde se passa essa visão? Nós temos dois blocos. O primeiro bloco se passa num lugar, o segundo se passa no outro. Aonde se passa esse primeiro? Aonde que os anjos estão? Nos quatro cantos da onde? Da terra. Se passa na terra, para não se destruir a terra. Por quê? Para selar os que são salvos. Se está aguardando selar estes que são salvos para então destruir a terra, aonde estão esses selados? Na terra. Na terra, estão na terra. Então esse é o primeiro olhar, esse é o contexto, é o lugar onde eles estão. Eles simbolizam a totalidade dos salvos na terra. Aquilo que nós chamamos dentro da teologia de igreja militante. Igreja visível. Nós temos, quando nós olhamos para a teologia, a igreja, dois tipos de igreja. A igreja militante e a igreja triunfante. A militante é a igreja visível, a triunfante é a igreja invisível. Não aqui na visão de Pedro, né? Pedro vê, depois ali quando chega aos céus. São aqueles que são selados aqui na terra. É totalidade. O Israel de Deus. Quando a gente olha lá para Gálatas capítulo 6, Tiago capítulo 1, que ele fala da dispersão das tribos, ele está falando a todos, ao Israel, ao novo Israel, ao Israel instituído por Deus como o seu povo agora que contempla pessoas de todas as nações. O Israel de Deus. Logo, aqui 144 mil faz referência à totalidade dos salvos na terra. Nós temos aquela visão dos, por exemplo, vocês vão ouvir muito falar dos testemunhos de Jeová falando de uma divisão de 144 mil salvos. E eles vão entender de maneira literal isso, só que muitas vezes a gente não sabe o que eles estão pensando também. O que mostra ali essa concatenação que eles têm. Eles não vão dizer que os 144 mil é a totalidade dos que serão salvos, ou seja, só 144 mil serão salvos, mesmo na teologia deles. Os 144 mil, para eles, são aqueles que reinarão com Cristo nos céus, e haverá outros salvos
que estarão na terra. Mas veja que parece não fazer muito sentido, porque estes selados aqui estão na terra. E o que aparecerá depois são os que estão no céu com Cristo Jesus. E como nós percebemos, o céu não é o lugar final da nossa morada. O céu é um lugar intermediário pelo qual nós vamos, mas depois, quando Cristo retornar, nós com Ele viremos e moraremos na Nova Jerusalém, que será estabelecida, ela descerá do céu. Ou seja, é aqui, restaurado. Por isso que o mal precisa ser destruído aqui, porque a Nova Jerusalém, no estabelecimento dela, não haverá resquícios de nenhum mal. O mar já não mais existirá. Não haverá mais luto, nem dor, nem lágrimas. Fala, Dalvinha. A senhora ia falar alguma coisa? Não, ia falar exatamente do testemunho de Jeová. É. Eu tive a oportunidade de conversar com a própria amiga. E expliquei para ela, né? Perguntei para ela, faz essa pergunta para eles. O que é Jesus para eles? O que é o Senhor Jesus? Expliquei para ela. Que o Senhor Jesus foi não, mas eles explicam tudo na Bíblia. Eles explicam tudo na... Mas eu estou tentando conversar com Isso. A questão é que eles têm uma Bíblia peculiar. É peculiar. É uma tradução que só eles têm. Só eles têm. Então é difícil. De fato, eles vão provar as coisas na Bíblia deles. Mas dá para pegar eles no pulo na própria Bíblia deles. Depois a gente pode conversar sobre isso aí. Oi? Dá para pegar na curva. Logo, compreendemos que aqui fala-se a respeito dessa igreja militante. Qual é a igreja militante? A igreja que luta. O próprio nome já diz, militante, que guerreia. E aqui, olha como isso faz sentido. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando se faz contagem de um povo, o que significa isso? Lá quando Davi vai levantar um censo, para que ele levanta o censo? Quando em Números, capítulo 1, capítulo 2, há o levantamento de um censo, para que se levanta um censo? E por que Davi é repreendido por Deus quando ele levanta um censo sem consultar o Senhor? Levantar censo significa se preparar militarmente para a guerra. Você conta os homens que são capazes de desembainhar espadas para ir à guerra. Ou seja, é uma imagem bélica, militar. Davi é repreendido por Deus porque Davi deixa de confiar no poder de Deus e quer confiar nas forças de suas próprias mãos, e ele vai levantar ali o censo que é condenado pelo próprio Deus depois. Mas aqui é o censo divino. É Deus levantando um censo daqueles que irão guerrear. Só que guerrear de maneira diferente. Lembra-se do capítulo 5, versículos 5 e 6? Está muito alinhado a esse interlúdio aqui. Lá o ancião, quando João está chorando copiosamente, bate no ombrinho dele e diz: calma, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele abrirá o selo. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, uma imagem, uma atribuição militar daquele que é a da descendência de Davi, que viria e militarmente destruiria os opositores do povo étnico de Israel e estabeleceria a sua justiça. Mas depois, como ele é apresentado no versículo 6, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, como que ele é apresentado? Como que João o vê no meio do trono? Um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, ele não vence por espada. A espada dele, como nós vimos no capítulo 1 e depois veremos mais adiante, sai de onde? A espada de Cristo sai de onde? Da boca, ou seja, é a palavra. E ele, sendo um cordeiro como tendo sido morto e que venceu, mostra que a vitória dele não é por espada, mas é por... O que um cordeiro representa? Sacrifício. Sacrifício. Ele morreu sacrificialmente. Embora aqui seja um recenseamento, nós veremos como este povo é feito vencedor. Ali a imagem no céu mostrará como esse povo é feito vencedor. Alguma dúvida até aqui? Dos 144 mil? Então o número 12 significa completude também. É muito parecido com aquilo que nós temos com o 7. Com o número 7. O número 12 tem essa representação também de totalidade, ou seja, é a totalidade do povo militante na terra, dos salvos na terra. 12 mil vezes 12 é
É o superlativo disso tudo. E aí nomeia-se ali as tribos para mostrar que tudo está dentro desse escopo. E começa com as tribos dos filhos de Israel, aí fala da tribo de Judá e finaliza com a tribo de Benjamim. Engraçado que eram as duas tribos do sul que ficam após a divisão do norte com o sul, lá depois de Salomão, ali no finalzinho do reinado de Salomão. Povo que era completamente unido, as 12 tribos, há um racha ali com os filhos de Salomão e um dos seus generais lá, dividem-se 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, as 2 tribos do sul são Judá, exatamente, e Benjamim. Totalidade dos salvos. Não haverá destruição enquanto não são selados. O anjo está selando. Repousem, o que os falam aos que estão clamando pela vingança de Deus. Repousem não no sentido de dormir, já vimos isso. É no sentido de aguardar até que uma atividade se torne completa. Esperem aí até que o número dos seus conservos seja completado. Logo, estes 144 mil refere-se ao Israel de Deus, a igreja militante do Senhor, aquela que enfrenta as lutas e os sofrimentos na terra. Alguma questão aqui? Tudo bem? É a sua palavra. João, deixa eu ver se eu me recordo aqui qual texto de João. E a palavra que é a própria palavra também que é Bíblia. No capítulo 12 de João, no versículo 48 diz assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra é a arma mais destrutiva que existe. É isso que Apocalipse também mostra. A Babilônia tem as suas armas. A Babilônia tem o seu poderio bélico. Mas nada, absolutamente nada, se iguala ao poder destrutivo da palavra que sai, que é espada saindo da boca do cordeiro. Espada de 2 gumes. Espada que tanto purifica e salva quanto condena. Então esse recenseamento, Deus está selando os seus para o quê? Para a guerra. Da forma como nós compreendemos ali. Cordeiro como tendo sido morto. Deus está preparando os seus para a guerra. Há uma guerra. Hoje à noite eu pregarei sobre uma paz que acontece em meio a uma guerra. Mas há uma guerra acontecendo. Ela acontece para uns de maneira mais intensa, para outros de maneira às vezes mais... não menos intensa, mas diferente. Por exemplo, quando a gente olha para os nossos irmãos ali na Nigéria. Guerras, meus irmãos. Mortes. Martírio, sim, intenso, todos os dias, em todo momento. Martírio. Deus está selando os seus para a guerra. Para a guerra, para o enfrentamento de dores e sofrimentos. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente olha a situação dali da Nigéria, pelo que a gente ora? Extrema perseguição. Pelo que a gente ora? Pela paz? Vamos lá. Mais alguém? Pode falar aí, gente. A gente ora para acabar a perseguição?
Será que a gente deve orar para acabar a perseguição? Aí a gente fica clamando para o Trump intervir. O Deus dos Estados Unidos, o Deus do mundo lá, sentado no seu trono, que traz paz para todos os lugares. Não sei, vamos ver. Oi, Dalva. Eu costumo sempre olhar pelos missionários, pelas pessoas que estão lá. Uhum. Deus deu um novo, força Isso. para pregar o evangelho. É. Aqui já são indícios de como nós devemos orar. Não que, olha só, não que a gente deve se regozijar no martírio de ninguém, na morte de ninguém em nome de Cristo Jesus, mas a gente vai perceber que o martírio é um privilégio que o Senhor dá aos seus. O martírio, por mais improvável que pareça a nós, porque nós não estamos naquela realidade, e nós nos sentamos no nosso berço esplêndido, ao ponto de que uma chuvinha dessa nos faz ficar na cama ao invés de estar aqui, a gente não consegue compreender de que o martírio é um privilégio e de que a perseguição purifica a igreja do Senhor, uma vez porque ela elimina os falsos, porque eles se declaram, a partir do momento da perseguição eles vão dizer, não, eu sou da Babilônia, e ao mesmo tempo a perseguição estabelece os que são do Cordeiro, dizendo, pode me matar que eu sou do Cordeiro. A igreja cresce, ali pais da igreja antiga vão dizer que a semente, o sangue dos mártires era a semente do crescimento da igreja. A partir do martírio dele, do sangue derramado, aquilo era como se fosse uma semente que a igreja crescia e crescia. Então, por um lado, a gente não se deleita na perseguição. Não é que a gente vai desejar que haja perseguição em todos os lugares, mas aonde há perseguição, a gente ora para que aqueles que estão enfrentando tenham força e não sucumbam. Jesus fala à igreja da Esmirna, de Esmirna, versículo 10 do capítulo 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é martírio. A morte em Apocalipse é martírio. O contexto deles é esse. O contexto deles é esse. Vamos para os versículos seguintes. Aqui é tudo bem até aqui? Lá versículo 9 até o de número 17. Esse interlúdio, portanto, acontece, a visão sai da terra e vai para o céu, para o trono, tá? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu os sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós temos uma visão seguinte que acontece agora no céu, mostrando uma multidão que não se pode enumerar, de todas as tribos, povos e nações.
remete lá ao que nós temos no capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, todo o poder, bem como 7 olhos, a onipresença, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Se por um lado nós temos a imagem de um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que militarmente restauraria a descendência étnica, nós temos o cordeiro, dizendo que, na verdade, o Israel é composto por povos de todas as nações, raças e povos, e que não se pode enumerar. E, na verdade, isso é uma promessa que é dada aos próprios patriarcas. Quando Deus chama Abrão da sua tenda, ele fala para que Abrão faça o quê? Olhe para os céus e tente contar ali o número da sua descendência nas estrelas. Olhe para as areias do mar e tente contar nos seus grãozinhos o número da sua descendência. É o quê? É incontável. É incontável. É o cumprimento da própria promessa do Senhor dada aos patriarcas, de uma descendência, de um povo incontável. Incontável. Essa é aquela que nós chamamos de igreja triunfante. É a igreja que já venceu e está diante do Senhor. Se nós temos por um lado a igreja triunfante, que é aquela que guerreia, que é recenseada, que é selada e marcada na testa com a marca do Senhor, nós temos a igreja que já venceu, a igreja que já triunfa, que são os santos que estão aos pés do trono, aos pés do Cordeiro, já neste momento. Tá? Que são os santos que estão clamando no capítulo 6. Estão clamando que Deus vingue o seu sangue. E o sangue daqueles que estão sendo martirizados. Eles estão vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Palmas são as folhas. Indica vitória, pureza. O branco indica pureza e vitória, pureza dentro do contexto semítico hebraico, vitória dentro do ideal greco-romano, e as palmas são as folhas que também trazem essa noção de vitória e de reconhecimento daquele que é rei. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, o que eles fazem? Eles pegam folhas de palmeiras ali para gritar, né? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Reconhecer aquele que é o rei que está diante deles. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos ali nós temos aquela assembleia espetacular de anjos, dos 24 anciãos, que representa também ali a igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, as 12 tribos com os 12 apóstolos. Nós temos os 4 seres viventes, que é a representação de toda a criação. Nós temos aquela assembleia espetacular e maravilhosa diante do Senhor. E eles adoravam a Deus, dizendo, amém, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Nosso Deus na pessoa aqui daquele que está sentado no trono e na pessoa do Cordeiro. Aqui é aquilo que nós chamamos de doxologia. Doxologia é uma expressão de adoração por meio do louvor. Aqui dos versículos 10 até o de número 12, nós temos aqui uma doxologia. Dentro dessa visão, então, de João agora diante do trono, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Essa expressão, ela é repetida em Mateus,
24, 21, também em Atos, capítulo 7, versículo 11, e aqui em Apocalipse mesmo, capítulo 2, versículo 22, em uma das cartas às igrejas, tem ali, quando ele vai trazer ali a imagem de disciplina sobre aqueles que se deitam com Jezabel, que se envolvem na sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, a mesma expressão, grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ali, a grande tribulação como um exercício de disciplina aos que agem perversamente. Mas aqui nós vemos que aqueles que são martirizados é os que advêm da grande tribulação. O que isso significa? Que a igreja não está imune à grande tribulação, ela passa pela grande tribulação. A igreja sofre a grande perseguição. Nós enfrentamos isso também, enfrentamos isso também. A grande tribulação, ela tanto é uma perspectiva passada como presente e futura, certamente. Ela aconteceu como acontece e acontecerá. E a igreja está dentro dessa grande tribulação. Eles lavaram, então eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É como se elas derramassem o seu sangue mesmo. E alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui, o sangue do Cordeiro, ele é tanto, em Apocalipse, ele tem duas grandes representatividades. A primeira delas é, obviamente, a que nós mais conhecemos, é que o sangue do Cordeiro lava-nos de toda a nossa imundícia. Lava-nos do pecado que nos levava para a condenação e agora, então, nos faz sermos percebidos diante de Deus como santos por conta da justiça imputada de Cristo Jesus a nós. Então, esse é o primeiro e significado mais conhecido. Mas também o sangue do Cordeiro é aquele que dá força para que a sua igreja enfrente as perseguições, as tribulações, o sofrimento e a morte. O sangue do Cordeiro é aquilo que traz essa certeza de vitória àqueles que estão enfrentando e enfrentam todas as dificuldades. E enfrentarão todas as dificuldades. E olha só, estes que alvejaram ali, esses que foram alvos, foram então martirizados, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. A morte ali, aqueles que vieram da grande tribulação, que enfrentaram tudo isso, o fato deles enfrentarem, por essa razão que eles estão ali diante do trono do Senhor. Por isso que eu disse que o martírio, ele sim é um privilégio, por mais que seja difícil para que a gente compreenda, e a gente precisa fazer um exercício forte para que a gente de fato, às vezes não compreenda, mas aceite. A compreender a gente compreende fácil muitas coisas, o difícil é a gente aceitar algumas coisas. Mas o martírio é um privilégio do Senhor para a sua igreja. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João. Livrar do mal no sentido de se apoiar na Babilônia. Livre-os de se empenharem, de se dedicarem, de sucumbirem aos ideais e às virtudes divinas e se debruçarem sobre a devoção babilônica. Estar no mundo é enfrentar tudo isso. Livrar desse mal é, pelo poder do sangue do Cordeiro, ter toda a força, empoderados pelo teu Santo Espírito, ter toda a força para os enfrentamentos que aqui nós temos. Então nós oramos para que haja paz, sim, no que depender de nós, que haja paz, e nós oramos por paz. Mas não pensemos que é porque às vezes a gente olha para o martírio e nós pensamos como os pagãos pensavam lá atrás.
que o martírio é derrota, que aquele povo está perdendo, que os que estão sendo martirizados e mortos pelo Evangelho estão perdendo. Por isso que às vezes a gente lamenta pela razão errada. A gente deve lamentar, mas muitas vezes a gente lamenta pela razão errada. A gente lamenta pensando que eles estão perdendo, que o Evangelho está perdendo. Olha como que a nossa mente é pagã. A gente deve lamentar pela morte, obviamente pelo luto, pela dor das pessoas que estão ali, mas aquilo é vitória. E aqueles que estão sendo martirizados, grande privilégio têm diante do Senhor. Grande privilégio têm diante do Senhor. Porque nós veremos o que eles receberão na sequência aqui do nosso texto. Aí para você ver, a gente pensa que os discípulos são, quando a gente vê os discípulos se rebelando contra Deus, não demonstrando fé, quando a gente olha para o povo no Antigo Testamento se rebelando, não demonstrando fé, a gente pensa que nós somos melhores do que eles. E a gente vê numa hora dessa que a gente não tem nada de diferente deles, não é? Absolutamente nada. Que nós somos tão inconstantes na nossa forma de crer quanto eles, e que precisamos constantemente do poder do Espírito para que a nossa fé seja nutrida e permaneça, e persevere, porque é Ele que nos guarda. Primeira Epístola de Pedro nos diz que há uma herança imarcessível guardada para aqueles que são deles nos céus, e é Ele que e nós somos guardados pelo poder dele, pelo poder do Espírito. Lamentemos, mas não pela razão errada. A gente lamenta sim, nós não nos deleitamos na morte, mas no nosso lamento, saibamos que aqueles irmãos que estão morrendo por segurarem, reterem o testemunho de Cristo, por não negarem a Ele, são muito mais privilegiados do que nós. Muito mais. Muito mais. Acredito que sim. Conjectura. Mas eu acredito que sim. Acredito que esses irmãos serão galardoados de maneira maravilhosa. Muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Se eu morrer sem esse tipo de enfrentamento. Claro que nós temos as nossas lutas. Como eu disse, nossa natureza ela é marcada e manchada pelo pecado. Existe já uma luta natural. Somos santos ao mesmo tempo que somos pecadores. Há uma luta natural, porque a carne, conforme Paulo diz, acredito que aos Gálatas também, capítulo 5, a carne milita contra o Espírito. Então há essa guerra. Mas sim, acredito que esses irmãos que enfrentam um martírio serão galardoados de maneira maravilhosa. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Como os discípulos que enfrentaram lá. Sim. Acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente cai no campo da conjectura, mas eu acredito que sim. A última parte do versículo 15 diz que a estes que vieram da grande tribulação, que ali alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aí o que é esse tabernáculo? Se a gente for lá para o finalzinho de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, na expressão da Nova Jerusalém, diz lá: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tabernacular é morar, é habitar, é o lugar onde a presença de Deus se faz intensa.
Lembra aquela ideia de tabernáculo lá do Antigo Testamento, antes do templo ser estabelecido, havia o tabernáculo, a tenda, né, o tabernáculo, que ali Deus se revelaria de maneira intensa. Na Nova Jerusalém, estes que estão morrendo em nome de Cristo Jesus, Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A presença do Cordeiro e daquele que está sentado do trono será tal qual as grandes árvores, ou a grande árvore da vida ali que tínhamos no Jardim do Éden. Será o templo. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Não haverá templo. Porque Deus será o seu templo. Cordeiro será o nosso templo. Olha só, aí vem, olha a palavra de esperança. Olha a palavra de esperança no versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, sofrimento, dificuldade. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fazendo alusão ali, link, conexão com o que nós temos mais ao fim de Apocalipse. São promessas antigas também. Por exemplo, vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 10, diz assim: fala a respeito de um reestabelecimento de Israel. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Promessa já que o povo aguardava ansiosamente, antiga. Finalzinho de Apocalipse, versículo 6 do capítulo 21. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 22, 2, no meio da sua praça, Nova Jerusalém, no meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá fome, nem sede, a presença de Deus será intensa, não haverá flagelos do sol. Aqui o sol, a gente não compreende, o que o sol pode causar de dor. Mas quando a gente olha para o contexto lá da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, o sol era ardente. Você tinha, por exemplo, em ambientes, tal qual hoje, em desertos aí muito, muito profundos, áridos, você tem de dia temperaturas altamente absurdas no que tange a serem altas, e quando a noite cai, elas são absurdamente geladas. E esse choque, essas transições traziam aflições, flagelos. Muitos vão dizer que é desse ambiente que surge aquela expressão lunático. Lunático a gente se refere a alguém que tem alguma dificuldade ali alguma confusão mental. E eles diziam que vem dessa ideia, porque o sol ele castigava tanto, e quando a lua vinha, que dava aquele choque, os flagelos atingiam a pessoa ficava descompensada. Aí por isso eles vão remeter à lua essa questão. Então não haverá esse tipo de confusão na Nova Jerusalém. E estes que estão enfrentando todos esses martírios, aqueles que morrem, às vezes não enfrentando o martírio, mas morrem crentes em Deus, crentes em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, não terão mais nenhum tipo de flagelos. E o Cordeiro apacentará, será o seu alívio.
Aí tem o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Fala de cor aí, quem sabe? Salmo 23. Não esquece do Salmo de Davi. Começa com o Salmo de Davi, tá? Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Essa seria a melhor tradução. O Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Esse texto é muito difícil de ser traduzido porque ele tem algumas conotações, mas a melhor tradução aqui possível, o melhor entendimento, não que seja uma tradução ruim, mas a melhor compreensão é de que da presença dele não terei falta, porque se você continuar lendo o Salmo ali, você vê que é a presença dele que é o grande presente, não é o que se tem ou o que se deixa de ter, porque a partir da presença dele, ainda que o deserto seja árido, ele expelirá mananciais de águas vivas. Ainda que o deserto seja rochoso, se ele estiver junto, será como que em campos esverdeados, esplêndidos, estivéssemos pastando. É isso que é a Nova Jerusalém. É isso que é a Nova Jerusalém. A presença dele é o grande presente, maravilhoso presente, e enxugará dos olhos toda a lágrima. Também é uma promessa do profeta Isaías no capítulo 25, é uma promessa que nós temos na Nova Jerusalém. Essas esperanças aqui, todas vão se remeter ao finalzinho ali de Apocalipse, quando há o estabelecimento da Nova Jerusalém. O versículo 4 do capítulo 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cordeiro apacenta. É uma palavra de esperança, aqueles que se deparam com os horrores das visões. Isso acontecerá, os horrores serão repetidos. Lembram-se? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que são os 7 flagelos de Deus. Isso é uma repetição, é um 3 vezes 7. É um absoluto da plenitude do que acontecerá. 3 absoluto, 7 plenitude. Absoluto da plenitude do que acontecerá. Já adentraremos ali a partir das 7 trombetas no conteúdo do livro. Mas por fim, depois aqui desse prelúdio, no próximo texto, no próximo texto a ser trabalhado, teremos ali a abertura do 7º e derradeiro selo. Tudo bem? Alguma questão? Então, meus irmãos, olha só. A nossa oração, em todo tempo, não é para que o Senhor nos livre dos sofrimentos. Não é para que o Senhor nos tire as lutas. Não é para que o Senhor nos arranque da realidade os enfrentamentos. A nossa oração é para que o Senhor nos dê força, vitalidade, poder para enfrentar tudo isso. Eu não compreendo, sinceramente, eu não compreendo pessoas que têm tanto medo do país se tornar um país, sei lá, comunista, e por aí vai, né? Uma Coreia do Norte. Por que a gente tem medo disso? É claro, no que depender de nós, é bom que isso não aconteça. Mas por que a gente tem tanto medo como se a nossa esperança fosse acabar se isso acontecesse? Por que a gente tem medo? O medo faz. E Apocalipse vem para mostrar que não é para se ter medo disso, mas faz parte mesmo, Ivone. E assim, querendo ou não querendo, nós somos seres humanos, e assim, pelo que a gente tem noção do comunismo, a gente vive um negócio legal. Eu não queria dizer que o nosso país se comporta, né? Claro, é o que eu disse. Nessa visão que você está falando, lógico, a gente tem que não ter medo, porque a gente
Exatamente. Não desejar é diferente de não ter medo. A gente não deseja. Mas se... assim, eu friamente acredito que isso não aconteça. Não aconteça. Mas ainda que, vamos lá, ainda que acontecesse, ainda que começassem a fechar as igrejas e a perseguir os que professam o nome de Cristo, o que a gente vai fazer? A gente morre se for preciso, a gente vai ser preso se for preciso. Ou a gente vai deixar, porque a gente vai perder o nosso conforto? Olha só. Isso está começando a acontecer na China. A China tinha ali uma liberdade meio que camuflada, cristã. Porque você vai lá, você tem igreja. Você tem igrejas grandes. Você tem a Bíblia ali, acessível. Mas é uma liberdade camuflada. Por quê? Porque ela é regulada. Há uma própria organização dentro do governo chinês que regula. E agora a perseguição está começando a ser um pouco mais intensa. Por quê? Porque não se pode falar contra algo do governo. Precisa estar alinhado com as perspectivas do governo. E aí pastores estão sendo presos, fiéis estão sendo presos. São privilegiados. O desafio para nós é não desejar isso. Eu não desejo. Quando eu olho para a minha realidade, eu quero que aconteça algo de, humanamente falando, de perseguição, de destruição. Não. Mas se acontecer, eu vou sucumbir por isso? Não devo. A gente, pelo contrário, deve enfrentar. E ali, nesse movimento, orar para que Deus nos dê força. Trazendo para a nossa realidade, nós não temos esse tipo de perseguição explícita, aberta. Nós oramos para que Deus nos dê força para os nossos enfrentamentos, para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos. Não pedindo que Deus nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, no sentido de não sucumbirmos ao mal. Mas em saber que Ele é quem nos guarda. Não é fácil, meus irmãos, e eu nem imagino como seria isso. Mas Apocalipse mostra isso. Apocalipse mostra uma realidade de pessoas que estão enfrentando e enfrentarão horrores, mas para se manterem firmes e fiéis até a morte. Só que no final disso tudo não é derrota. Isso não é derrota. Isso não é perder. O que quer que seja que aconteça com o nosso mundo e os cristãos enfrentando perseguições, o que quer que aconteça na Nigéria, está acontecendo na Nigéria, em outros cantões do nosso planeta, em realidades perseguidas, o que está acontecendo aos cristãos, não é derrota. Não é derrota. É a expressão da vitória que o Cordeiro já obteve. É o tipo de morte dele. Ele morreu assim. Os seus morrem assim também. Não negando, não rejeitando. Amém? Que o Senhor seja louvado. Eu vou só desligar aqui a nossa gravação e já a gente continua a conversar aqui.